Beleza, então, boa tarde a todas e todos. Nós estamos aqui hoje, no dia 29 de novembro, às 4 horas da tarde, 4h05, para ser mais preciso, para prestigiar então, o trabalho do Ramon e da Júlia, que são nossos graduandos aqui no Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. A Júlia já no seu segundo ano de iniciação científica, o Ramon no primeiro ano, mas com resultados aí bem promissores, que já ambos, né, com resultados muito promissores que abrem toda uma agenda de pesquisa aí para o nosso núcleo de estudos organizacionais. Esse encontro ele está sendo promovido, né, por um braço do núcleo do NEL, do núcleo de estudos organizacionais, que é o LabDados. Então, o LabDados ele é um braço metodológico focado em pesquisa mais aplicada, assim, em ferramentas tecnológicas para a condução de pesquisas diversas. E o que une, então, a pesquisa da Júlia e do Ramon é justamente o uso de tecnologias para o processamento de linguagem natural, né, utilizando a linguagem de programação Python. Então, os objetos de estudo de cada um deles é um pouquinho diferente, ambos lidam com a questão da linguagem, né, e da performatividade da linguagem nas organizações, quais são os impactos, né, que os discursos, que as notícias, os tweets têm dentro das organizações, só que os objetos de estudo são um pouquinho diferentes. Então, Ramon, ele está olhando mais para a questão das big techs, né, para as grandes corporações de tecnologia da informação, que a gente conhece como a Google, a Amazon, o Facebook, né, e a Júlia está olhando mais para o discurso da mídia de negócios brasileira, relacionadas a questões de empreendedorismo tecnológico, como que a mídia brasileira pinta, né, o empreendedorismo tecnológico para as outras pessoas. Sem muitas delongas, eu vou deixar os dois, né, falarem dos trabalhos. Eu só frisar, então, que o Ramon é orientado pelo professor Mário, que não pôde estar presente aqui hoje por conta de uma banca que ele está participando, e a Júlia, orientada pelo professor Silvio, que está aqui presente conosco, e ambos estão sendo orientados por mim, principalmente nessa parte relacionada com o uso da linguagem Python para extrair insights mais estruturais do texto. Então, eu vou pedir tanto para o Ramon quanto para a Júlia tentarem fazer uma apresentação dentro de um período mais ou menos de 30 minutos, né? Então, a gente vai começar pela Júlia, depois vai para o Ramon, 30 minutos cada um, e aí a gente abre para as perguntas e para o debate no final. Pedir para o pessoal anotar as perguntas, se quiser já ir mandando no site, mas aí a gente vai responder elas e debater elas no final do evento. Tá bom? Então, Júlia, você está com a palavra. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter se preparado para hoje, e tenho certeza que vai ser uma apresentação incrível. Obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Deixa eu... Aí, tá todo mundo enxergando? Dá para ver? Sim. Então, como o Gustavo disse, meu nome é Júlia, eu faço engenharia de produção. O tema da minha pesquisa é a ascensão do empreendedorismo tecnológico no Brasil, a partir das transformações na linguagem da mídia de negócios. Então, fazendo uma breve introdução ao tema, o capitalismo é um sistema de produção que ele está em constante transformação, e dentro dessas transformações a gente consegue perceber uma certa deslegitimização das empresas burocráticas, que começam a ser vistas como antiquadas por causa da sua rigidez. E, em paralelo a isso, começa a haver uma valorização do empreendedorismo tecnológico, que seria modificar, desenvolver, aprimorar negócios relacionados à área de tecnologia. E, junto a isso, vem a valorização de ideias importadas. Então, empresas como regiões como o Vale do Silício, nos Estados Unidos, que concentram um grande volume de startups e empresas de alta tecnologia, elas passam a ser tidas como referência
para outros países e começam a ser imitadas ao redor do mundo. Junto com o empreendedorismo tecnológico, surgem algumas tendências. A primeira delas é a startup, que é uma nova categoria de empresas. É uma empresa nascente com alto potencial de crescimento e que surge para geralmente resolver algum problema, melhorar algum processo que já existe. Surgem novas categorias de investimento, como o Venture Capital e o Private Equity. O Venture Capital é uma modalidade de investimento em empresas com alto potencial de crescimento, mas que ainda são muito novas. E o Private Equity seria investimento diretamente em empresas que não possuem capital aberto. E, por fim, um novo modelo de negócios, que é o modelo de plataformas, que seriam um modelo em que visa interligar clientes com prestadores de serviço, utilizando plataformas digitais, sistemas digitais, e que visa atender melhor a necessidade desse cliente de maneira mais rápida, mais eficiente, mais ágil. Então, por exemplo, o iFood, o Airbnb, o Rappi, são exemplos de modelos de negócio de plataforma. Então, o objetivo geral da pesquisa é compreender as transformações culturais da economia associadas à ascensão do empreendedorismo tecnológico a partir das transformações da linguagem na mídia de negócios. O método da pesquisa, ele consiste na ideia do text mining, que seria a mineração de textos, que nada mais é que extrair informações de dados textuais utilizando o auxílio de um computador, que seria a linguagem de programação no caso. Os dados eles foram coletados na base de dados factiva, as notícias, que é uma base de dados da Dow Jones, que reúne diversas publicações de fontes verificadas e de forma gratuita. Então, as notícias elas foram todas extraídas de lá e foram aplicados alguns filtros para essas notícias serem extraídas. Então, o primeiro filtro foram notícias em português, porque a ideia é analisar apenas a mídia do Brasil. Depois foi aplicado um filtro para pegar notícias baseadas que falassem sobre empreendedorismo tecnológico. Então, para isso, foi aplicado um filtro em que as palavras empreendedorismo e tecnologia deveriam aparecer numa distância de, no máximo, 5 palavras entre elas. Outro filtro foi notícias que traziam o tema de Venture Capital, de Private Equity, sobre startups e sobre plataforma. Então, conseguimos 4 subtemas de notícias: empreendedorismo tecnológico, Private Equity e Venture Capital, startup e plataformas. Essas notícias elas vieram em um arquivo HTML, então várias notícias, uma seguida da outra, sempre com a mesma estrutura: título, número de palavras, data de publicação, mídia, autor e o corpo da notícia. Só que como elas estavam em formato HTML, seria difícil manipular os textos nesse formato. Então, a ideia foi transformar todas essas informações das notícias em uma tabela. Então, cada linha da tabela é referente a uma notícia. E para isso foi utilizado as tags CSS, que é o que fica por trás do arquivo HTML, né? Então, cada divisão dessa representa uma informação que a gente extraiu. Então, dessa forma, utilizando uma biblioteca que eu vou falar mais tarde, a gente conseguiu obter uma planilha com todas as notícias e as informações dessas notícias, como o ano, o tema, né, os 4 subtemas, o título, a mídia, o autor, a data de publicação e a notícia. O resumo eu vou passar logo em seguida. Então, depois de extrair essas notícias, a gente precisa fazer uma limpeza dos textos, que tem um ditado que diz garbage in, garbage out, ou seja, lixo entra, lixo sai. Então, se os textos estão sujos, as análises finais não são tão
produtivas, não são tão boas. Então, o que seria a sujeira dos textos? Primeiro seriam as stop words, que são palavras vazias. São palavras que não carregam tanto significado consigo, como artigos, preposições, conjunções, numerais. Elas não carregam tanta informação assim. Então, elas foram excluídas, pontuações foram excluídas, e como foi feita uma seleção através do filtro, a extração foi feita através dos filtros da plataforma, algumas notícias não tinham correlação com o tema, mesmo tendo a palavra em si. Então, por exemplo, algumas notícias que foram classificadas como plataforma, porque tinham essa palavra, às vezes elas traziam essa palavra no sentido literal. Então, plataforma de ônibus, plataforma de petróleo, às vezes aparecia. E isso não faz parte do estudo. Então, para fazer essa seleção manual, como precisava de um olhar mais humano, para ver se a notícia ia entrar ou não, para não ter que ler todas as notícias na íntegra, foi utilizado um algoritmo de sumarização automática, que fez um resumo de cada notícia com base nas 3 principais frases delas. E a partir desses resumos foi selecionado manualmente cada notícia. Então, se essa notícia fazia parte ou não, ela entrava na análise ou não. Depois de fazer a limpeza, foi feito o processo de lematização, que consiste em reduzir a palavra na sua raiz e agrupar palavras que significam a mesma coisa em uma coisa só. Por exemplo, investiu, investirem, investir, são palavras que vêm do investir. Então, a lematização transforma todas essas palavras que são derivadas do investir em investir. Isso ajuda o computador, o algoritmo, a processar os dados de maneira mais correta. E também geralmente transforma masculino em feminino em masculino, plural em singular, mas as bibliotecas de lematização em português não são tão boas. Então, algumas palavras a gente teve que fazer de forma manual, e mesmo assim, algumas palavras ainda restaram que não foram lematizadas de forma correta, mas não afetou a análise no final. Depois de aplicar a lematização, foi feita uma técnica chamada Bag of Words, que significa saco de palavras, que consiste em representar cada notícia em um vetor, e o tamanho desse vetor é o tamanho do vocabulário de todo o corpus. Então, se o corpus tem um vocabulário de 1000 palavras, o vetor de cada notícia vai ter um tamanho de 1000 elementos. Então, o que significa o Bag of Words? Vou dar o exemplo dessas frases, que são mais simples, mas no nosso caso, cada sentença aqui seria uma notícia. Então, aqui ele fez uma limpeza, né? Ele tirou o artigo, a preposição, e ficou só com as palavras. Isso ele pegou o vocabulário. Então, ele juntou todas essas palavras e pegou e formou o vetor de vocabulário, sem repetir as palavras. Para fazer o Bag of Words de cada frase, cada termo desse vetor, cada posição desse vetor representa um termo. Então, o primeiro termo é dog, o primeiro termo é set, o terceiro é match, love, cat. Se existe a palavra dog na primeira notícia, então esse valor aqui é quantas vezes essa palavra aparece nessa notícia. Nesse caso aqui, na frase, aparece um dog só, então é 1. Não aparece, a quarta posição é love. Como não aparece love na frase, aqui é 0. Isso é o Bag of Words. Ele é utilizado para fazer o próximo passo, que é a frequência dos termos. Então, para cada subtema das notícias, foi feito a análise da frequência dos principais termos que aparecem. E além de fazer termos de uma palavra só, foram analisados também termos que aparecem juntos, que são os bigramas, e os trigramas, que são 3 palavras juntas seguidas.
Foram analisados esses 3 casos. Porém, a análise de frequência de palavras, ela analisa a frequência absoluta. Então, a palavra apareceu 40 vezes em todas as notícias, é esse o valor que ela vai mostrar. Isso não é tão interessante porque não leva em conta o contexto da notícia e não dá para extrair tanta informação com isso. Então, outro método que a gente aplicou foi o TF-DF, que é uma medida estatística, que consiste em quanto mais que pondera a frequência da palavra, então ele analisa quantas vezes a palavra aparece no documento, na notícia, mas pondera com a quantidade que ela aparece no corpus todo. Então, a ideia é, quanto mais raro for o termo, mais importante é e mais informação ele pode trazer para a gente. E esse TF-DF, a medida vale entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais importante é o termo para aquela notícia. E mais informação ele traz. A equação do TF-DF, ela é formada, então, pela equação da frequência do termo, que é o log da frequência do termo no documento, ponderada pela quantidade de documentos, que é o ENão, dividido pela quantidade de vezes que o termo aparece no documento, em todos os documentos, perdão. E multiplicando isso, a gente obtém essa fórmula do TF-DF, mas isso tudo foi feito de forma automática pelo próprio algoritmo. Existe uma função própria para isso. Então, as bibliotecas que foram utilizadas foi a NLTK, a Gensi, o Space para fazer a análise em si, a lematização, a limpeza e as frequências. Pandas e a Beautiful Soup foi usada para transformar, para pegar os arquivos em HTML e manipular eles em planilha, junto com o Pandas. E para apresentar os dados, foram utilizados a Matplotlib e a WordCloud. A WordCloud, ela mostra a nuvem de palavras. Então, quanto maior for a frequência desse termo nos documentos, maior é a fonte da palavra. Eu vou mostrar agora. Mais para frente, perdão. Então, os primeiros resultados mais exploratórios foram as quantidades de artigos em cada ano, e aqui está ponderando pela quantidade de cada tema em cada ano. Então, dá para perceber que a startup, que é em verde, ela começa a aparecer, as notícias relacionadas a esse tema começam a aparecer, começam a ganhar mais relevância a partir de 2009 e 2010, e vão aumentando conforme vai passando o tempo. Venture Capital e Private Equity são os que mais aparecem em todos os anos, praticamente, mas começa a diminuir de 2010, 2012 para frente. Plataforma se mantém neutra, assim, não tem tanta variação ao longo dos anos. E o empreendedorismo tecnológico em si aumenta mais no começo, mas vai diminuindo ao longo do tempo e ficando mais estável. E isso a gente pode pensar que a startup meio que está roubando a cena. Então, tem mais notícias sobre startup em si do que sobre empreendedorismo tecnológico, porque são bem correlacionados. Agora, analisando a frequência absoluta, a quantidade absoluta de notícias ao longo dos anos, entre 1997 e 2011, dá para ver que tem menos de 100 publicações ao longo desses anos, e começa a aumentar em 2011, mas entre 2016 e 2018 que tem um salto no número de publicações relacionadas a esses temas. As principais mídias são, a primeira de todas é o Estadão, as notícias que mais aparecem são do estado de São Paulo. Depois vem Exame, Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, Folha, Diário do Comércio, Indústria e Serviços, O Globo, Infomoney e Estado de Minas. São as 10 principais mídias
das notícias. Depois tem os principais autores. Aqui dá para ver que a Mariana Fonseca é uma das que mais publicam, tem quase 160 publicações, mas a maioria das notícias que vieram da base não possuíam um autor. Então, elas estão classificadas como sem autor. Agora, o primeiro resultado foi a frequência dos termos, sem o TF-DF, a frequência absoluta dos termos, sobre empreendedorismo tecnológico. E aqui entra os unigramas, os bigramas e os trigramas. Aqui a gente pode perceber que no empreendedorismo tecnológico tem bastante termos relacionados a startup, inovação, Minas Gerais, Campus Party e Venture Capital, Vale do Silício. E retomando as notícias, dá para perceber que Campus Party é um evento é um festival de empreendedorismo. Então, como a frequência está alta, o insight é que a cobertura da mídia em relação a esse evento foi alta. Minas Gerais, voltando nas notícias, percebe-se um foco, um foco nesse estado, mostrando que o empreendedorismo tecnológico está ascendendo nesse lugar. Vale do Silício e Estados Unidos, de novo, retomando a ideia de valorização de ideias importadas. Então, na maioria dos temas, em quase tudo, sempre está presente Vale do Silício e Estados Unidos. Depois, plataforma, a gente vê aqui um destaque para o Mercado Livre, Magazine Luiza, comércio eletrônico, plataforma online. Então, dando a entender uma ascensão do e-commerce dentro da mídia, né? Uma grande propaganda da mídia em relação a esse tipo de comércio. Depois, para startup, tem um grande destaque para Estados Unidos e Vale do Silício novamente. Belo Horizonte, retomando Minas Gerais, com a ascensão do empreendedorismo tecnológico nesse estado. Inteligência artificial. Então, são outra coisa, investidor anjo, que está pequeno aqui, mas é interessante mostrar que seria um novo tipo de investidor, né? Que são os investidores que investem em empresas que estão começando. E Venture Capital e Private Equity não aparecem em termos tão relevantes, mas continua aparecendo Estados Unidos, Vale do Silício. Então, esses 4 temas esses 4 resultados foram da frequência absoluta, sem considerar o TF-DF. Agora, aplicando a medida do TF-DF, que pondera quantas vezes a palavra apareceu ao longo do corpus todo, a gente vê aqui, para empreendedorismo tecnológico, um destaque para Sorocaba, que seria, retomando as notícias que aparecem em Sorocaba, a cobertura de um evento que teria na cidade, no polo tecnológico da cidade, sobre empreendedorismo. Tem Gizmodo, que é um blog, então estava falando sobre o lançamento desse blog. Evernote, criação de aplicativos. E Feedly, também lançamento de aplicativos. Então dá para perceber aí que o tema é sempre bem parecido. Eventos, lançamento de aplicativos, esse tipo de coisa. Agora, a plataforma. O Waze é o que tem mais destaque. Retomando a notícia, o fundador do Waze foi fazer uma palestra sobre empreendedorismo, contando sobre as experiências dele com a empresa. O Slack foi sobre o investimento do próprio Slack, que é um aplicativo de mensagens, em aplicativos que eles poderiam agregar dentro do Slack, então, desenvolvimento de novas tecnologias. Ering, abertura de venda de parte do seu capital.
E o Climate é uma plataforma de agricultura digital. Então, estava contando a história dessa plataforma. Startup, então, aqui alguns termos principais. Stripe, que é uma startup de pagamento online, então, falando sobre essa startup, contando um pouco da história dela e mostrando os serviços. O Banib, que seria uma empresa que oferece um tour virtual por lugares. Então, ele estava fazendo uma parceria com imobiliárias para, em vez da pessoa ir ao local, ver o local para alugar, ela tem um tour virtual, ela não precisa sair da onde ela está. E a Banib, ela faz esse tipo de coisa. Ela tem equipamentos que fazem esse tour virtual. Então, eu estava falando sobre isso. Então, de novo, novas tecnologias. O Endless é uma empresa de software de sistema operacional. Então, eu estava falando que ia começar a vender, essa marca ia começar a vender no Brasil. E o GraBR, desculpa, eu não sei se é assim que fala, mas também é uma startup que conecta vendedores e viajantes. Então, pessoas que vão viajar podem comprar coisas e vender para uma pessoa que quer determinada mercadoria. E estava falando também sobre essa empresa. Então, sempre mostrando o que era a empresa e falando sobre os serviços delas. E Venture Capital e Private Equity, os principais são VV, que é uma empresa de investimento. Crocs é uma empresa de sapato, é bem famosa, e estava falando sobre investimentos dentro da Crocs. Simons é uma das maiores empresas de colchão dos Estados Unidos. Então, estava falando que ela estava sendo vendida para um fundo de private equity. E Americanas também está aqui em destaque, retomando, tem bastante notícia que fala sobre empresas americanas. Então, novamente, ideias importadas. Então, aqui os principais resultados, a gente vê que houve um aumento gradual das notícias relacionadas ao termo startup. Então, desde 2010 até 2018, sempre foi aumentando. Então, e foi aumentando junto com o desenvolvimento dessas empresas no Brasil. Novamente, valorização de ideias importadas, sempre trazendo histórias de fora. E os principais assuntos das notícias eram sobre empresas recebendo investimento, empresas que aumentaram a venda, empresas recebendo aporte, apresentando novas empresas e novos serviços que estão surgindo. Então, sempre falando de forma bem superficial e nunca trazendo muito para o lado social, falando sobre os impactos disso na sociedade para as pessoas. Então, foi o principal insight tirado dessas análises. E os próximos passos, então, essa foi o que eu apresentei agora, foi a primeira pesquisa. A próxima pesquisa, que começou em setembro, vai continuar em cima dessas notícias, mas aprofundando mais as análises. Então, vai ser feito o reconhecimento de entidade nomeada, que o Ramon vai explicar mais detalhadamente na apresentação dele, e análise de sentimentos dentro dessas notícias. E é isso. Obrigada. Obrigado, Júlia. Ramon, tá com você a palavra. Ok, obrigado. Vou compartilhar aqui. Quando aparecer.
computador um pouquinho lento, desculpa aí, pessoal. Aqui para mim já carregou para vocês? Sim. Vamos apresentar sobre eu vou falar sobre do IC. Ele tem o tema de narrativos executivos das Big Tech Companies, a comunicação de uma elite corporativa do Twitter. Meu orientador é o professor Dr. Mário Sacomando Neto, meu co-orientador é o doutorando Gustavo Mendonça Ferrati, e eu sou orientado graduando Ramon Henrique Roque. Eu moro perto de um avião, se passar um avião eu vou ficar quieto durante um segundinho, tá? Só para o avião passar. Vou falar sobre o conteúdo, dividido em três grandes partes: o polo teórico, métodos e os próximos passos. Entre o método tem a obtenção dos dados, limpeza dos dados, tipos de tweet, frequência de token, complexidade de frase, análise de sentimentos, vamos utilizar o algoritmo Vader. E os próximos passos, vamos utilizar o NER, que é reconhecimento de entidades nomeadas. O algoritmo Topic Modeling, vamos utilizar o Topic BERT. E Token Tweet, que eu vou explicar depois o que isso significa. Partindo pelo polo teórico. O polo teórico tem duas principais ideias referente às elites. Temos o Hasman Khan, eu acho que eu pronunciei certo, não tenho certeza. Ele fala que aqueles indivíduos que têm um controle desproporcional sobre um recurso, o acesso a ele. Indivíduo seria um grupo, uma pessoa, uma empresa, um país, está mais ou menos nesse sentido, que ele tem esse recurso ou pode ter acesso a esse recurso maior comparando aos outros grupos. E complementando essa frase do Khan, temos o Daniel Gazia, também eu acho que pronunciei certo, não sei se não sei, desculpa. Ele fala que as elites são as mais altas classificações da sociedade, com diversos poderes na área da economia, política, administrativa, midiática, intelectual, também podemos pensar em questões de militares. Então, elite estamos pensando em elite mais ou menos nesses setores. Vamos falar sobre as elites corporativas, que ela representa um grupo seleto no mundo dos negócios. Então, o principal poder dela é econômico, e ela atua em diversos setores: financeiro, administrativo, indústria, tecnológico, que vamos apresentar. Então, cada setor tem as maiores empresas desses setores, então essas empresas é considerada elite corporativa. Falando agora vamos só, antes de falar a nomenclatura, antes de falar elites corporativas tecnológicas ou grandes corporativas tecnológicas, eu vou falar daqui em diante as Big Techs, que é a mesma coisa. Elas têm um segmento de tecnologia da informação, estrutura digital, como computação em nuvem, algum suporte técnico desse estilo, inteligência artificial, e também existem indícios que as Big Techs estão começando a dar uma olhada no setor financeiro, porém não é o foco desse projeto. Falando sobre os poderes das Big Techs, olhando o gráfico da esquerda, a gente teve em 2009, o número de empresas de tecnologia entre as top 10 empresas de captação de mercado. Em 2009 só temos uma Big Tech. E percebemos que de 2009 para 2014 agora já temos 3. De 2014 para 2019 agora já temos 7 das top 10 empresas. Então percebemos a grande evolução do capital deles. Em 2020, na época de pandemia, onde muitas empresas estavam tendo crise, as 5 maiores Big Techs, que eu vou apresentar daqui 2 slides, tiveram uma receita combinada de mais de 1,2 trilhão de dólares. Então, pensamos que onde muitos setores estavam tendo prejuízo, estavam entrando em crise, estavam entrando em queda, o setor de tecnologia estava crescendo. Então, é uma coisa interessante de se pensar. Existem 2 países que dominam os mercados de Big Techs, Estados Unidos e a China. Vamos focar mais nos Estados Unidos por causa da questão da língua. O inglês é mais fácil que mandarim, e questão cultural também. E essas são as empresas que teve uma receita combinada de 1,2 trilhão de dólares. A Meta, o Facebook mudou o nome, agora é Meta. O Google, a Microsoft, a Amazon e a Apple.
O objetivo central, o objetivo central da minha pesquisa é responder essa seguinte pergunta: o que o CEO das Big Techs transmite em sua narrativa para os usuários da rede social do Twitter? Em suma, é compreender o que eles estão falando nessa rede social. Eles estão falando coisa boa, estão falando coisa ruim, como ele interage com essa rede. É mais ou menos nesse sentido o que eles querem transmitir. E partindo pelo tópico, pelo método. Primeira coisa, a gente temos a... Não foi. Foi demais. A obtenção dos dados. Sem dados, a gente não conseguimos responder essa pergunta. Então, primeiramente, nós selecionamos as empresas que já mostramos. Agora, vamos pegar os nomes de jeito manual. Quem foram os fundadores, os CEOs e os ex-CEOs em relação às empresas. Para ter um caráter um pouco mais humano, simplesmente não mostrar os nomes, eu coloquei a foto. Do lado, não sei se a imagem está invertida ou não, do lado de direito superior tem o nome da empresa, em cima da foto tem a função dele atual, e embaixo é o nome dele. Primeiro temos a Meta, o atual CEO fundador Mark Zuckerberg. Temos o Google, temos os dois cofundadores, Larry Page e Sergey Brin, e o atual CEO Sundar Pichai. Da Microsoft temos o fundador Bill Gates, o ex-CEO Steve Ballmer e o atual CEO Satya Nadella. Temos a empresa da Amazon, temos o fundador, o Jeff Bezos, e o recém-CEO, o Andy. E, por fim, temos da Microsoft, o fundador Steve Jobs e o CEO Tim Cook. Legal, temos o nome de cada pessoa e o nome da empresa. Agora temos que saber qual é o username de cada um. Username, eu coloquei um exemplo aqui do lado da conta do Bill Gates, é onde está o meu setor de mouse. Então, esse seria @Bill Gates, o G é maior. Então, a gente também temos a preocupação se ele é verificado ou não. E com isso, temos a tabela do lado. Temos 11 nomes, 3 não tem conta, que é da Google, o Larry Page e o Sergey Brin, e da Apple, o Steve Jobs. E uma pessoa não tem um selo de verificação, que é no caso da empresa Meta, que é o Mark Zuckerberg. E por que ele não tem um selo de verificação? Ele usou a conta muito pouco e faz muito tempo que ele não usa a conta. Então, ele não vai ser colocado na nossa análise porque ele tem uma quantidade de tweets muito pequena. Porém, tirando a Meta, todas as empresas têm um representante. A Google tem o Sundar, a da Amazon temos os ambos, da Apple temos o Tim Cook, da Microsoft, que é a empresa que tem aparece mais vezes, mais representantes, o caso da Microsoft, o Bill Gates, Steve Ballmer e o Satya Nadella. Ok, agora já temos o nome das pessoas, o username, agora temos que ter os textos deles. Então, eu utilizei duas bibliotecas, o SM Scrape e o TweetSpy. O SM Scrape eu peguei texto, o ID do Twitter, o dia de publicação, quem foi, quem publicou, que seria a pessoa que eu estou pesquisando. E o TweetSpy eu pego informações um pouco mais sensíveis, como quantidade de tweet, informações da conta, algumas coisas desse tipo. Então, utilizei essas duas bibliotecas para obter dados sobre os executivos dentro do Twitter. Ok, já tenho todos os dados. Agora eu vou para a limpeza dos dados. E o objetivo da limpeza dos dados é eliminar características indesejáveis e padronizar o texto. Como estamos falando do Twitter, tem muita coisa que é indesejável para a gente. Por exemplo, o link, emoticon, se ele fez um sorrisinho ou está feliz ou não com o emoticon, não dá muita informação para a gente. Caracteres especiais seria tipo... Ele coloca alguma coisa em japonês, a gente está querendo em inglês, então a gente eliminamos essas partes. Então, isso aqui são características indesejáveis. Padronizar o texto, temos todas as letras têm que ser em minúscula. Um exemplo, o meu nome é Ramon, vamos dizer que alguém escreveu Ramon com R minúsculo e maiúsculo. Os algoritmos que vamos apresentar vão considerar que são coisas diferentes, porém eu não quero isso, eu quero que eles se considerem coisa igual. Então eu faço uma padronização do texto, deixando tudo em minúsculo. Temos a remoção de stop word, a Júlia já falou. Temos em questão de lematização, eu também não vou explicar porque a Júlia também falou. Temos outros detalhes para ter um ajuste mais fino, mas o grosso modo seria esse mesmo. Tipo de tweet. No Twitter, a gente pode apresentar 3 tipos de variações.
o Twitter, onde eu peguei 3 casos do Bill Gates, onde o Bill Gates faz o seu próprio texto, posta. Temos a questão do RT, onde ele posta coisas de terceiros. Ele só não comenta, ele só, gostei dessa frase, vou colocar na minha rede social. E o RT comentado. Nossa, eu gostei dessa frase, eu não gostei, e eu dou minha opinião em cima do que foi dito. Nós vamos trabalhar como queremos só a parte do CEO, do executivo. Então, do tweet, eu pego só a parte que ele falou, e do RT comentado, só a parte que ele falou. A parte de terceiro não me importa nesse trabalho, então não foi feito pela nossa análise. Então, temos esse resultado. Então, percebemos que o Bill Gates tem 3.134 tweets. Também podemos perceber que o Sundar Pichai tem um grande número de retweets. Então, a gente pode analisar mais ou menos nesse ponto, tipo, podemos pensar em algo relacionado assim. Se o CEO tem o maior número de tweets, ele quer mostrar tendências, ele quer mostrar seu ponto de vista. O RT é o tweet que quer seguir algumas tendências, ele não manda tantas mensagens, ele gosta de uma coisa e compartilha. E se for o retweet comentado, ele compartilha e fala, gostei, vou falar coisa boa, vou dar mais uma opinião aceitável, ou não gostei, eu vou debater com essa pessoa terceiro. Tem essas possibilidades dentro desses 3 tipos de tweet. Frequência de tokens. Agora vamos apresentar a frequência de tokens. Temos eu coloquei só o top 6 de cada um, então seria muito grande. E o lado esquerdo está em inglês, o lado direito está em português. Quem não entender uma língua pode ver outro. Tem uns que são mais termos, então pode ter outro significado da frase. Aí tem o lado esquerdo. Então podemos perceber que o unigrama, onde só temos uma palavra só, ele tem a palavra mundo, tem para trabalhar, ajudar, novo. Porém, palavras soltas não dá muito significado para a gente. O que a gente vai ver? Analisar o bigrama, onde tem mais uma palavra para começar a dar sentido. Aí nós começamos a pegar alguns sentidos, por exemplo. Olhar para frente, mudanças climáticas, então percebemos que eles estão se preocupando com mudanças climáticas, pelo menos estão citando mudanças climáticas, ainda não podemos afirmar. Salvar vidas, saúde global, mundo pobre. E estando mais um passo além, o trigrama, temos a principal seria a Aplica o Poder Azure. A Azure é uma tecnologia da Microsoft. Também temos, de novo, a luta de mudanças climáticas. Também temos o Martin Luther King, podemos pensar alguma coisa em questão racial. E, porém, esse tem um top 6, eu vou citar mais alguns que apareceram bastante. Por exemplo, salvar milhões de vidas, pessoas jovens. Como são empresas de tecnologia, tem bastante termo de tecnologia, como machine learning, inteligência artificial, computação em nuvem. Também temos questões como mudanças climáticas, também apareceu emissão de gases. Temos doenças como malária, ajudar pessoas, extrema pobreza. Então, a gente consegue ver o que ele está dizendo e compreender mais ou menos que lado eles estão querendo ir falar as suas ideias. Agora vamos partir pelos algoritmos. Primeiramente, é a complexidade de frase. Existem diversos algoritmos de complexidade de frases. A gente vai falar sobre o Flash Score, foi criado pelo Roosevelt Flash em 1979. E o objetivo central dele é medir o quanto um texto é difícil de se ler. Então, eu acho que todo mundo já pegou um texto e é um texto que você lê 2 páginas em questão de minutos, tem outros que você vai reler e ainda assim não vai entender. Então, essa métrica consegue medir quanto um texto é difícil ou fácil de se ler. A gente utilizamos a biblioteca do Python T-Statistics e ele funciona da seguinte forma. A gente tem uma equação, a gente tem que pegar 3 elementos do texto, número de palavras, número de sentenças e número de sílabas. Sentença é quando tem um ponto final, se tem um pulo de parágrafo, ponto de interrogação, algo do tipo. E um exemplo prático seria a frase que todo mundo conhece, the books on the table, onde a quantidade tem 6 palavras, uma sílaba e 7 sentenças. Eu pego esses dados, jogo na equação e me retorna 102 pontos. E agora, o que eu faço com esses 102 pontos? Eu analiso em relação à tabela. A tabela foi? Eu vejo essa tabela. A tabela vai de 0 a 100. Existem números negativos, existem números acima de 100, mas sua grande maioria vai de 0 a 100. Então, podemos perceber que, como é recebendo 102 pontos, até uma pessoa que tem a 5ª série consegue compreender um texto. Então, a gente consegue entender, medir
a frase, a sua complexidade pelo nível de ensino que uma pessoa consegue compreender um texto ou não. Então, a partir disso, agora temos resultados. Percebemos que as 4 primeiras são as maiores colunas, que fala das quantidades de tweets. E nessa faixa são as pessoas que conseguem compreender um texto que tem até um ensino fundamental. Então, o vermelhinho aqui termina o ensino fundamental. O roxo representa o ensino médio. O marrom são as pessoas que são graduados na faculdade. Desculpa, perdi. São graduados em faculdade. E o último, ele é a pessoa que já é pós, ou ele já está no mercado de trabalho. Então, podemos perceber que, nesse gráfico, que a narrativa dos executivos são fáceis de compreender, algo que faz sentido, porque o Twitter é um espaço democrático, onde as pessoas não precisam pagar para ter uma conta, e para termos pessoas, diversas idades, lugares, e para ter um maior número de pessoas, atingir um máximo de pessoas, ter uma narrativa um pouco mais fácil, um pouco mais claro, auxilia. Então, a gente pode perceber nessa tipo aqui, até a maioria, ou mais que a maioria, vai até o ensino fundamental. Agora, falando sobre a cada CIOs, podemos perceber o mesmo indício, onde começa a cair. Podemos perceber que cada CIO diminui a frequência relativa. Ali era absoluto geral, aqui é por CIO frequência relativa. E quanto nós aumentamos a complexidade, menor o número de frequência. Então, por exemplo, temos o Steve Ballmer, que teve o maior, esse roxinho aqui, teve mais que 50% de sua narrativa, e até uma pessoa da quinta série consegue compreender 50% dos tweets do Steve Ballmer. Outro objetivo, outra observação, temos o vermelhinho aqui, que é o Satya Nadella, onde manteve um certo equilíbrio de frequência em relação ao tempo. Porém, nenhum deles teve aumento na pessoas que já era graduado ou até profissionais. Pessoas que teve na graduação temos um número pequeno, 10, 12%. Porém, a sua maior número de pessoas, de tweets, tem a sua narrativa até o ensino fundamental. Análise de sentimentos. A gente agora vamos falar sobre análise de sentimentos, utilizamos o algoritmo Vader. A biblioteca vai ser o NLTK. O objetivo da análise de sentimentos é classificar sentimento em um texto. Ele pode classificar em 3 pontos, se é um texto negativo, se é neutro ou se é positivo. E também ele dá a intensidade desses fatores. E como ele funciona? Ele tem um dicionário com palavras. Essas palavras têm uma pontuação. Eu peguei 2 palavras, love com 3.2, hater menos 1.8. Ele faz a soma dessas pontuações e joga numa função. E se a função nos retorna um resultado, e se estiver acima de 0.293 é positivo, abaixo de menos 0.93 é negativo, e se estiver no meio entre esses 2 números é neutro. Podemos também agora perceber que os resultados da análise de sentimentos, tirando do Steve Ballmer, que é esse aqui, o roxinho, todos teve uma frequência acima de 80%, uma narrativa neutra. Em relação aos positivos, alguns ficaram em torno entre 10 e 20 nos seus tweets. No canto direito, aqui, um número muito pequeno de frequências que aí estão muito pequenas de frequências negativas. Então, no geral, podemos perceber que a narrativa neutra ou é positiva ou é neutra. E também podemos perceber que eles querem transmitir uma coisa um pouco positiva, porém, só majoritariamente é neutra. Então, pegando a complexidade, que é uma complexidade fácil, juntando com o resultado que obtivemos, podemos perceber que a narrativa é simples e majoritariamente neutra. Essa é a afirmação que fiz. Meus próximos passos. Vamos utilizar o NIR pela biblioteca Space. O objetivo dele é extrair elementos do texto. Eu peguei esse retweet logo no começo quando era o ERT que o Bill Gates fez. Então, eu tive uma excelente reunião com o Bill Gates na COP26. Então, o NIR é um modelo que consegue classificar elementos. Então, dentro desse elemento dessa frase, conseguimos perceber que ele classificou bem o Bill Gates. De evento, ele conseguiu pegar o COP26. Porém, quais são os tipos de elementos que ele consegue pegar? Ele consegue pegar essa lista aqui gigante. Então, tem pessoas, produtos, organizações, dinheiro, porcentagem,
tempo, algumas coisas dessa. Na setinha, seria o que a gente vamos analisar, como focar nesses onde tem a setinha. Quem são as pessoas, quais são as localizações, quais são os eventos, se tem alguma possível lei que ele mencionou. Então, é mais ou menos nesse sentido. Vamos passar todos os tweets que eles falaram e ver quais são os elementos que eles conseguimos extrair. Agora, o próximo passo, vamos falar sobre o Topic Modeling. Só deixa eu ver quanto tempo falta, que essa parte é um pouquinho demorada. Tem tempo ainda, 10 minutos. Vamos utilizar o algoritmo Topic-BERT. Ele é dividido em 5 partes. O Word Embedding, ele pega uma palavra e transforma em um vetor, parecido com TF e DF, em sua essência. Vamos utilizar a Roberta. A Roberta é um modelo de Deep Learning. Ela foi treinada com 140 GB de texto, então ela é treinada com bastante texto. Criada em 2019, teve um excelente resultado e foi considerado estado da arte da PLN naquele tempo. Estado da arte de PLN significa que foi o melhor modelo para aquele problema. Então vamos pegar uma palavra, transformar em vetor. Agora vamos falar sobre o UMAP. UMAP ele é uma redução de dimensionalidade. Então, como o texto, vamos pegar um vetor muito grande, então vamos reduzir ele utilizando o algoritmo UMAP. Após isso, vamos utilizar o algoritmo HDP-SCAN. Ele é um algoritmo de cluster, agrupamento, baseado em densidade, agrupamento dos pontos similares no espaço. Então, se tiver um grupo, alguns pontos, perto um do outro, ele vai considerar que são grupos parecidos e vão considerar do mesmo cluster. E após isso, a gente vai jogar o TF-DF nesse grupo, que o nosso caso é muito parecido, CTF e DF. Agora vamos em relação ao cluster. E por fim, a gente vai ter o MMR. Ele melhora a coerência das palavras com relevâncias marginal máximas. Isso resulta na remoção de palavras que não contribuem fortemente com o tópico específico, melhorando a legibilidade dos textos. Então, vamos pensar assim. Temos o HDBS-CAM, ele me deu um tópico. O tópico, vamos dar o nome de Covid. Então, dentro do tópico de Covid, tem a palavra vacina, incentivo, e vai isso, e do nada aparece um carro. O carro não tem muito sentido com a Covid, que é o tópico em si. Então, o MMR ele vai retirar a palavra carro e vai dar mais coerência no tópico que a gente está analisando. Então, em suma, é isso o Topic BERT. Após isso, temos um gráfico. Esse gráfico foi retirado da biblioteca, então não é um dos nossos dados. Tem um gráfico da Covid. Então, o gráfico da Covid, o tópico da Covid. A Covid tem 1000 vezes, apareceu 1000 tweets. Porém, a gente não sabe referente ao tempo, a série temporal que apareceu mais ou menos. Então, a gente utiliza o Topic Overtime para pegar esses 1000 e olhar o que aconteceu nesse 1000 em relação ao tempo. Então, será que a Covid só ficou muito forte em 2020 ou em 2012 teve algum aumento, algum abaixo? A gente consegue ver como o tópico se foi comportado em relação ao tempo. Então, essa é mais ou menos a ideia do Topic Overtime. Por fim, a gente tem o tweet /token e o token /tweet. Então, aqui para trás, eu sempre falei tweet /token. Então, a gente pegou a frequência de token, a gente pegou a complexidade de palavras, análise de sentimentos, NER, o Topic Modeling, e sempre pegamos do tweet, partimos para o token e analisamos o token. Porém, eu não sei como frequência de token, quais são as palavras foram os tweets de mudanças climáticas? O que eles falou? O que eles não falou? Então é nesse ponto que a gente vai fazer o inverso. Vamos pegar os tokens, vamos pegar os tópicos que foram obtidos pelo Topic BERT e vamos voltar para o tweet e analisá-lo, para conseguir ter uma compreensão maior do que eles estão falando, o que eles querem transmitir. Por fim, muito obrigado. Esse é o meu contato, meu e-mail, o meu LinkedIn. Também o LinkedIn da LabDados. Não sei por que não apareceu agora. E dúvidas? Obrigado, Ramon.
Gente, parabéns pelo trabalho de ambos aí. Acho que eu tinha enviado e-mail para vocês pedindo para vocês conversarem, né, e combinarem o que cada um ia apresentar. E eu acho que ficou assim muito bem dividido, porque existe bastante sobreposição no trabalho de vocês, principalmente nessa etapa de análise quantitativa, né, do texto, que foi o que acabou ganhando mais ênfase por conta, né, dessa palestra ter esse recorte do Python e tudo mais, a análise da estrutura mais quantitativa do texto ganhou mais peso, né? Mas ambos os trabalhos de vocês, só explicando para o pessoal que está aqui presente, são trabalhos que usam a abordagem de Mixed Method, né? Então, existe essa etapa em que a gente busca insights estruturais, né, do texto, temas mais frequentes, e a partir desses temas a gente usa esses temas para nortear a nossa análise qualitativa, né, que no caso seria uma análise de narrativa, né, uma análise de conteúdo, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que assim, na proposta de explicar, né, essa parte quantitativa do texto, foram bem sucedidos, né? Acho que rolou uma complementariedade legal nas explicações, a Júlia trazendo, né, o TF-DF, trazendo conceito de enigrama, bag of words, e o Ramon trazendo outros conceitos como análise de sentimento, a questão de topic modeling e também de reconhecimento de entidades nomeadas. Para os participantes que estão aqui presentes, então a gente abre agora as perguntas. Vocês podem perguntar, né, tanto mais detalhes metodológicos, só dando sugestões de caminhos, né, quanto questões também do objeto, né, explicação dos resultados, enfim, se essa parte de programação ela é um pouco hermética, né, ela é um pouco difícil para pessoas que não são programadoras, que não estão familiarizadas, mas de repente alguma pergunta nesse sentido, né, de como que a gente utiliza então o texto, né, essas informações para tirar insights de tópicos que podem ser analisados pela perspectiva dos estudos organizacionais e da sociologia econômica, né? Eu vi que o Roberto Martins tinha feito uma pergunta aqui no chat. Se vocês quiserem, podem colocar no chat também, ou podem simplesmente abrir o microfone. Roberto, se quiser falar. Obrigado. Boa tarde. Quem não me conhece, sou professor do Departamento de Engenharia de Produção há bastante tempo, hein? Eu tenho um particular interesse sobre essa área, né? E venho me aventurando a autodidata. Tá bom saber e ver vocês trabalhando com isso. O que eu fiz uma observação para a Júlia é que ela teve um resultado sobre... É interessante que ela observou já que essa importação de termos de eventos, termos de empresas, de acontecimentos, né? Ou seja, a gente repercute mais o que acontece lá fora do que acontece aqui dentro. Então, aí fica a pergunta, né, para refletir depois. É porque não acontece nada aqui dentro, porque a gente é culturalmente satélite, né? Mas o que eu vi que você apresentou de resultado, Júlia, e não nos mostrou nessas suas conclusões, foram que cidades como Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, a cidade de Sorocaba, apareceram de maneira forte nas suas cloud words, que representam frequência alta, e, por outro lado, você não citou isso como um achado. Ou seja, a gente tem eventos ocorrendo, a gente tem notícia de eventos, mas parece que os conteúdos não são dos nossos eventos, né? Então, aí já tem um contraponto aí que interessante na construção da constatação da hipótese de que a gente é satélite cultural mesmo, né? E isso na imprensa de negócios. Outra coisa que eu gostaria de fazer uma observação, Júlia, é que há uma mudança de capital que pode ser determinante. Eu lembro de uma coisa que você listou das suas fontes. Revista Exame, ela deixou de ser da Abril e passou, se eu não estou enganado, da XP.
né? E isso pode alterar a editoria fortemente. Deve alterar, né? Já podia ter influência anteriormente, porque um veículo desse, a gente sabe, eu não sei se é um recorte interessante. Júlia, você faz doutorado ou mestrado? É graduação mesmo. Graduação, então pior ainda. Não sei se é uma variável que você deve introduzir na sua análise, mas você deveria minimamente dizer, olha, ela pode ser importante, neste momento a gente não avançou nesses aspectos. Por quê? Porque ainda na fase abril, você pode ser influenciado pelos patrocinadores, né, que colocam uma pauta. Então, a questão da isenção do veículo para o que se noticia é algo que você talvez coloque para como estudos futuros, né? Mas é importante. Isso existe todo um estudo aí, eu não sou especialista nisso, mas eu, como consumidor, tomo muito cuidado, né? E outra coisa, você falou em fazer análise de sentimento, que o Ramon já fez. Eu tive uma experiência com análise de sentimento no pior tipo de material que talvez a gente possa analisar. Post de consumidor. E post de consumidor, diferente do material que você está analisando, ele é escrito de uma maneira, né? O material de vocês dois, os tweets pode correr esse problema, mas como são pessoas que são CEOs, eles não vão escrever de maneira cotidiana, de maneira de linguagem, é o que a gente chama de slang language, né? Em inglês, com slang words. Então, não vai escrever gíria, tal. Mas quando a gente analisa consumidor, a gente se depara, o consumidor brasileiro, eu não sei do consumidor de outros países, porque eu não fiz isso em outras línguas, com erros de grafia. Tudo bem que você não deve encontrar erros de grafia, Júlia, mas você pode encontrar o problema que nós encontramos, que aí eu já aproveito e emendo uma pergunta para o Ramon. O léxico. Os léxicos brasileiros, né, português Brasil, são pobres. Eu não sei se você já encontrou, se isso melhorou. Mas outra coisa que é ruim é que as palavras são muito bem desenvolvidas para análise de sentimento em inglês. O hate e o love nos seus derivados, né, são explorados. Agora, curti, amei, beleza. E a gente encontrou, tipo assim, eu sempre amei essa marca, mas agora estou extremamente decepcionado. Então, sempre amei não é neutro. Sempre amei é dizer, olha, eu era. Então, o tempo verbal. Essa pesquisa foi feita em 16, 17. Então, muita coisa deve ter evoluído nos algoritmos, né? E a gente não usou essas bibliotecas em Python, que talvez já tenham resolvido. Então, só uma consideração aí para vocês, não sei se vocês estão considerando isso. Depois, se eu puder, Gustavo, eu tenho mais uma observação para o Ramon. Júlia, se você quiser comentar. Não, eu queria agradecer as observações, professor. Foi bem pertinente mesmo. E eu tentei começar a análise de sentimentos, mas pelo que eu percebi, as bibliotecas ainda são bem fracas para o português, né? Aí vai ser uma pedra no caminho isso aí. Você tem algum léxico já pronto em Python? Porque a gente achou uma biblioteca num grupo do Departamento de Computação da FMG. Não sei se se essa evoluiu, se tem gente compartilhando outras coisas. Não sei se no GitHub tem alguma coisa melhor. Então, eu tentei encontrar no GitHub, mas eu não consegui nem implementar, na verdade. Porque o que eu estava achando era tudo em inglês, né? Inclusive eu vou conversar com o Ramon depois sobre isso. Tá. Para o Ramon, só para eu emendar aqui minha fala, desculpa eu monopolizar, para o Ramon, eu achava interessante, Ramon, quando você mostrou tweet, retweet e retweet com comentário, colocasse as porcentagens que representam, por exemplo, deu para observar que a maioria tweeta bastante, depois eles retweetam ou tweetam com comentário menos. Então, seria interessante ver quantos por cento é do total, para a gente ver se tem alguém que muda esse perfil. Eu passei o olho, e aí eu não consegui ver. Se eu tivesse colocado graficamente isso, eu teria visto. Você pode usar um tree map, por exemplo, um tree map daria para ver
as 3 categorias, talvez até melhor do que um gráfico de pizza, né? Outra coisa que é te perguntar, sua análise de sentimento foi feito com léxico em língua inglesa, né? Muito obrigado pelas perguntas. Sim, eu só vou passar aqui até chegar o tipo de tweet. Foram feitos de língua de inglês. Você tinha comentado que também o Twitter pode apresentar mais sobre erros escrita, tipo você vê alguma coisa assim. E uma coisa que eu também, no começo da pesquisa, eu pensei que teria isso, porém, como são executivos, eles não utilizam essa forma mais informal. Então, eles escrevem certinho pela nossa felicidade. E referente ao tipo de tweet, ao sentimento, quando você tinha falado do exemplo, nossa, eu gostei dessa empresa, mas infelizmente o Valer tem uma coisa interessante, que ele tem um peso em cada palavra, então cada palavra não vale a mesma coisa, vale 1 ou vale menos 1. Então, provavelmente, agora eu estou falando, no inglês, o português ele realmente é um pouco pobre, porque é mais difícil de achar, tem mais material no português, no inglês do que o português, que é o referente ao Valer, ele tem esse significado. Então, se ele pode ter palavras positivas, negativas, somando tudo e jogando numa equação, ele pode dar negativo nesse caso. Tá. O português tem uma complicação que são os tempos verbais, né? Eles são em números, e no inglês eles são menos, né? E a identificação é mais fácil. Você tem o have com ed, com a palavra, ou você tem o ed para mostrar um passado. Ele identifica. A gente teve dificuldade de identificar temporalmente qual era o sentimento. Eu gostava, passado, né? Agora eu tô bravo, então eu tô puto, então... E tem essas coisas, por exemplo, nenhum CEO vai escrever tô puto, né? Tô puto com a Nasdaq que baixou minha ação, ele não vai escrever isso, né? Agora, o consumidor, ele fala que tá puto mesmo com um aparelho que não funcionou. Então, essa é uma dificuldade muito grande e interessante aí. Pelo menos vocês se livraram disso usando imprensa e usando as pessoas que escrevem, que têm um capital social a defender na forma de escrever, né? Então, ele vai se desvalorizar se ele for ali, slang. Fala. Desculpa interromper, pensei que tinha acabado. Eu vi uma palestra, teve um cara que estava, mesma coisa, era a obtenção de endereço, e tinha, Getúlio Kubitschek. E Kubitschek todo mundo escreveu de um jeito, de todo mundo escreve de um jeito. Então ficava difícil para ele padronizar. Uma das respostas, não foi uma das melhores respostas que ele conseguiu ter, ele pegar o quanto uma palavra é parecida com a outra. Sim. E falar que essa palavra é parecida com essa, então agora vai ser escrita dessa forma. Então foi uma... no cleaning você vai por similaridade, né? Exato. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois para encerrar, a curiosidade. Vocês vão utilizar a análise em rede dos termos mais frequentes, ou seja, talvez para Unigrama eu já vi isso acontecer. E Unigrama tem o que vocês já falaram, ele pode ser meaningless, né? Ele pode ser menor sentido. Eu fiz um teste nas minhas palavras e eu percebi que meu sentido aparece com 3 ou 4, 5 também já perco. 1 eu perco, 5 eu perco, 2 para mim, porque é performance management e eu estava tratando isso em supply chain, né? Então ficava, teria que ver as distâncias das 2 palavras. Mas geralmente o trigram ele é muito interessante. Mas vocês estão pensando em fazer, os textos são pequenos, né? Então, isso talvez não dê muita coisa. Mas a concorrência de termos, e aí para a palavra dá. A concorrência e fazer uma rede, como uma rede social, né? Aquela Social Network Analysis. Então, você fazer igual Social Network Analysis para as palavras, sejam unigramas ou bigramas. Vocês estão pensando em fazer alguma coisa ou não? Eu não tinha pensado nisso. Se o Gustavo quiser complementar. Eu acho que eu posso responder. É que, assim, eu acabei não falando, mas tanto o Ramon quanto a Júlia, os artigos que a gente está produzindo em conjunto, eles vão ajudar na minha tese de doutorado, né? Então,
essa parte de redes, dentro da literatura, é explorado com o termo Semantic Networks, né? Uhum. E aí a gente havia pensado, inicialmente, no caso da Júlia, de explorar um pouquinho essa questão do Semantic Networks usando outras métricas, né, que tem a métrica do word embedding, né, que é uma métrica que dá um pouco do sentido da palavra em relação às outras palavras do texto, dos termos que ocorrem em distâncias determinadas. Então, aí seria um caminho para ver a relação entre esses termos, no caso do trabalho da Júlia. E no caso do trabalho do Ramon, eu acho que como os dados do Ramon, eles são um pouco mais estruturados pela própria natureza da rede social, que quando você tem um arroba na frente, está marcando um usuário. Quando você tem um hashtag na frente, você está marcando um tópico, né, no Twitter. Daria para a gente fazer uma rede, por exemplo, bimodal de tópicos, né, tópicos relacionados ou de usuários interrelacionados também, seria possível e sairia fácil, assim, né. O Python ele já tem 2 bibliotecas para trabalhar com isso, que é a NetworkX, né, para análise de redes, e a NXVis para visualização e plotagem de grafos. Tá, já tinha ouvido falar, nunca usei. Eu sou usuário mais de R. Uhum. E o Ramon é mestrado ou graduação? Os dois são orientandos de C. De C? Oh, parabéns. Parabéns aos dois, a sua orientação, muito interessante. Porque na graduação já sair dominando essas técnicas é um diferencial. Eu acho muito interessante e tenho visto uma crescente utilização. E eu, particularmente, me interesso por causa das questões das opiniões, né? Os customer reviews são uma fonte, mas elas são perigosas, porque a gente começou a perceber, não robô, a gente começou a perceber gente que fez crítica à empresa que nós estudamos, e ocorreu um fato muito interessante, estou monopolizando aqui, desculpa, só para mostrar para vocês o perigo. A empresa, durante o estudo, ela fez uma demissão, pode-se dizer em massa, ela demitiu de 300 a 400 pessoas de uma vez. E a partir disso, meses depois, assim, em seguida, a gente coletou pessoas criticando o produto na rede social, usando termos técnicos, que são aqueles termos dentro da fábrica. Então, eu vou dar um exemplo, mas não é essa fábrica, tá? Por exemplo, nós falamos geladeira, mas dentro da fábrica você não fabrica geladeira, você fabrica refrigerador, né? E refrigerador tem motor, a geladeira tem motor atrás. A maioria das pessoas vai falar motor da geladeira, que faz barulho ou não. As pessoas dentro da fábrica falam o ruído do compressor hermético do refrigerador. Então, a gente percebeu uma redação, surgiram palavras novas, técnicas, e aí a gente a gente até tirou isso da amostra, porque veio todas com sentimento negativo, coincidentemente. Então, é uma informação para a empresa valiosíssima, né? A gente tirou, porque a publicação disso poderia complicar aí na nossa análise e tal, mas só para mostrar a ferramenta como ela é poderosa, né? E depois colocar isso no timeline, né, nas séries temporais, elas são fantásticas, que você vê evoluções, idas e vindas, a Júlia mostrou um pouco disso. Então, parabéns a todos aí, Silvio, você e o Mário também, né, sensacional isso aí, ver vocês fazendo isso na graduação, muito legal, parabéns mesmo. Obrigado pela oportunidade de aprender e de poder ter dialogado com vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor Roberto. Silvio, pode mandar ver. Legal, gente. Parabéns pelas apresentações. Nessa parte técnica do projeto, né, da linguagem, de apoio e de, vamos dizer, trabalhar com a Júlia e com o Ramon, acho que o Gustavo foi imprescindível, né? Então, acho que essa combinação aí de agendas da teoria com técnica, elas são muito promissoras, né? Então, acho que assim, os projetos ficam muito robustos, né? Eu vi, assim, né, principalmente durante o pós-doc que eu fiz
de Califórnia, eu vi muitos trabalhos, né, apresentando técnicas muito sofisticadas, né, de análise textual. E acho que o desafio era sempre, a impressão que eu ficava assim, era sempre, e acho que o desafio para o projeto de vocês é sempre conexão com a teoria, né? Como que a teoria informa a construção das análises. E acho que ainda aí não dá para, evidentemente, né, esperar que vocês aprendendo a linguagem, aprendendo a fazer as análises, já esteja desenvolvido, né? Mas acho que assim, esse é o principal desafio para fazer análises cada vez mais importantes. Acho que para a tese do Gustavo é um desafio bem importante, né, principalmente. Queria, então, reforçar, no caso da Júlia, que eu acompanho mais de perto, né, que eu oriento, é muito legal também que ela fez um primeiro ano de ser voluntária, e com a ser voluntária que ela avançou em basicamente tudo que ela está apresentando aqui. Para nossa felicidade, agora ela teve a bolsa aprovada, vai ter mais um ano, conciliando com, né, com outras atividades, né, Júlia? Mas eu fico muito feliz que você vai continuar esse trabalho, porque eu acho que ele é muito promissor, né? Então, assim, acho que o desafio no seu caso é a gente... Assim, tem uma coisa que eu já tinha notado, que eu acho que na categoria Private Equity, Venture Capital, acho que Private Equity está atrapalhando um pouco, porque vem muita coisa que não é da área tecnológica, talvez a gente tenha que trabalhar só com Venture Capital, e a gente precisa, o caminho que a gente está tomando agora, só também comentar um pouco, é tentar pegar teorias sobre categorias, né? Categorias econômicas e como essas categorias são construídas, significados são associados a essas categorias, né? Para entender exatamente essas categorias e a construção da rede de palavras, enfim, de todos os sentidos e significados associados a essa nova linguagem, né? Eu sempre falo assim, esse insight dessa pesquisa teve assim, nossa, na minha época da graduação, eu entrei em 2002, na graduação, entre 2002 e 2007 na graduação, e não tinha a palavra startup. E daí, de repente, foi surgindo startup, agora virou uma coisa comum, assim. E óbvio que esse surgimento e a difusão dessa categoria influencia, né? É um reflexo de mudanças. Então, acho que é bem poderoso, assim, essa análise textual para capturar essas dinâmicas. Um comentário que eu tenho sobre o trabalho do Ramon, né? Eu acho que é interessante notar, assim, pelos resultados preliminares, que acaba ajudando também o Gustavo, que eu sou co-orientador do Gustavo na tese, né? É interessante notar pelas análises preliminares como tem muitas categorias e uma linguagem muito associada que não é exatamente do negócio, né? Esses caras, eles vão comentar na rede social coisas que não têm a ver com o negócio, né? São coisas associadas, assim, a valores sociais agregados ao negócio. No fundo, eu acho que esse corpora que vocês estão trabalhando, né? Ele é muito interessante para analisar a ideia, me reforçou aqui, tá, Gu? A ideia de que o espírito do capitalismo está bem representado, porque, vamos dizer assim, que são elites que influenciam e moldam, se a gente pensar que a ideia de, vamos dizer assim, que a linguagem e a cultura, de forma mais geral, é fortemente influenciada pelas relações de poder e, ao mesmo tempo, né, influencia elas, porque molda categorias de percepção que são enviesadas, né, de acordo com, vamos dizer assim, a visão de alguns atores. A gente pode pensar que esses corpos que vocês estão trabalhando é muito significativo, porque pega uma elite muito específica em ascensão, né? E a gente consegue ver como esses caras estão negociando a moralidade em torno da atividade que eles tocam, né? Então, eu acho que esse referencial de entender as diversas formas de racionalidade associadas aos negócios, né? E a ideia de espírito do capitalismo lá do Boltanski, que pode ajudar bastante numa análise, e eu acho que eu já falei isso com o Gustavo, mas acho que o desafio eu acho que com esse referencial teórico a gente consegue entender como termos estão associados a certas formas de racionalidade, certas moralidades que são mobilizadas por esses caras. Acho que essa construção e essa categorização dos termos, associando eles com, vamos dizer assim, por exemplo, tem lá na teoria que uma discussão sobre a ascensão de uma lógica ambiental, de uma forma de moralidade ambiental. Tem um indicativo de que quando surge COP, vai estar associado ao ambiental, né? Quando surge, sei lá, aspectos de energias renováveis, vai estar associado a ambiental. Se a gente pegar uma outra categoria, né?
categoria de inovação, vamos dizer assim, que está associada a uma categoria da moralidade, da inspiração lá do Boltanski. A gente poderia ver tudo que está associado à inovação, né? Enfim, achar quais são os valores promovidos por esses CEOs, né? Por análises pessoais, que vão ser abdutivas, não pode ser só indutiva, você precisa trazer a teoria para moldar categorias analíticas. Só um complemento, Silvio, na sua sugestão de análise. Ver se eles fazem junto, se eles começam e retweetam, se eles retweetam e reforçam. É isso. Interessantíssimo ver se, na timeline, se quem começa primeiro, se é um movimento harmônico, se eles começam por voz de terceiro ou se eles são lançadores. Por que eu estou falando isso? Existe uma análise que aquele pessoal do Espírito Santo faz, não sei se vocês conhecem, eu esqueci o nome do professor, tem um núcleo lá na computação que analisa o Twitter da maneira antiga, que são os twitteiros, quais são as ondas, né? E a fake news, eles detectaram que são emitidas não são emitidas por pessoas que existem ou mesmo fakes, são emitidas por aqueles órgãos supostos de imprensa, Cidade Online, Jovem Pan, ou jornalista, que tem uma identidade forte. Aí ela passa, para ela ganhar força, ela tem que passar pelas pessoas reais que são atores fortes, como deputados, o presidente, os ministros, ou seja, pessoas do Estado, dos poderes democráticos, certo? Aí ela vai refletir em influenciadores e cai na mão dos robôs, aí vai embora. Uhum. Então, é interessante ver se esses caras, eles são... eu sei que você não vai estar com a análise maior, mas ele retweetou, e depois ele reforçou, ele escreveu e retweetou. Só isso já dá uma posição dele, pelo menos no tema de ser primário ou secundário, né? Roberto Brum chamaria isso de baixo clero, alto clero. Exatamente. A hipótese é que esse eu seja um alto clero. Será que é? Então, só uma provocação e complementariedade aí, né, de uma coisa que eu venho acompanhando, que eu gosto muito de ver, isso é o fake news, né? Já na esquerda tem outro padrão de propagação, né? Mesmo porque não tem o veículo. O veículo é a mídia digital alternativa, 247, TVT, etc. Então, é muito interessante isso, porque a gente poderia ver essas pessoas emitindo sinais da moralidade, né? Que essencialmente é doutrinadora, né? Eu acrescentaria no seu discurso essa moralidade, me aceita. É ideologia, a produção, né? E me copia. A gente pode pegar o texto lá do Boltanski. A gente pode pegar o texto que o Boltanski produziu com o Bourdieu nos anos 70, é a produção da ideologia dominante. É isso. É isso aí. E aí você vê a posição, os temas. Então, que nem, por exemplo, a questão ambiental, a questão da concentração de riqueza, quer dizer, eles vão mexer, Piketty mexe com eles, ou eles preferem ignorar? Então, são coisas interessantes que podem vir, ou seja, esse discurso, né? Eu não sei se é discurso ou narrativa, o pessoal de letras me confunde muito com essas duas palavras. Inclusive, cuidado quando você trouxer alguém na banca, viu? Eu falo isso porque no Congresso de IC, o ano passado, tem uma apresentação muito interessante que foi... O ano passado não, agora em fevereiro, março. Teve uma apresentação muito interessante de uma professora de letras sobre fake news, e aí ela fez a distinção entre narrativa e discurso. Eu fiquei zonzo, eu confesso que para mim era a mesma coisa, e não é. Então, mas é interessante ver como que essas pessoas se posicionam. Eu acho legal, aí fica a sugestão, tá bom? Augusto, só rapidinho mais um complemento. Acho que tem uma outra coisa que serve para os dois, que é assim, a compreensão do que a mídia difunde, né? E de que tipo de discurso. É muito legal a análise que o Ramon fez sobre a complexidade da frase, né? Porque é esperado que tanto no Twitter como, vamos dizer assim, na mídia, as ideias sejam relativamente simples. Por quê? Porque
a mídia não tem espaço para ideia muito complicada. Para vender, a ideia tem que ser facilmente assimilável, né? O Bourdieu desenvolveu muito isso lá naquele livro sobre a televisão. Ele faz uma crítica, é um livro de debate público dele, em que ele faz uma crítica à mídia muito forte, com essa ideia, ó, a mídia não tem pensamento crítico, tem muito pouco pensamento crítico, e tem ideias que são facilmente assimiláveis, é quase uma reprodução do senso comum, porque senão não vende, né? Como que vai muita gente ler se é uma ideia muito complicada, né? Então fica essa prisão. Então acho que acho que o Twitter também, é a mesma lógica. Então acho que isso é um ponto de partida para compreender os textos que vocês estão trabalhando. Eles refletem muito bem mesmo ideias dominantes, né? Não são ideias desafiantes, né? Ideias que estão sendo elaboradas, ideias críticas, ideias reflexivas. Não. Eles são um corpus que são corpos que refletem ideias dominantes. Acho que isso é importante deixar claro. Eu queria só fazer um comentário bem breve a respeito dessa distinção, né, conceitual. Na minha pré-quali, na minha revisão sistemática, eu acabei me deparando com essas terminologias diferentes, né, para designar conteúdo textual, né. Então, lugares chamando de discurso, lugares chamando de narrativa, lugares chamando de antinarrativa, lugares chamando de mitos, lugares chamando de... cada termo tem uma... Assim, se você for na fonte, você consegue entender, né, a distinção dessas coisas. No caso do Ramon, na revisão da literatura, a gente está trabalhando com uma ideia do David Bowie, né, que é uma ideia de antinarrativa. Então, o que é a antinarrativa? É a narrativa antes da sua poiesis, antes dela se tornar legítima perante as outras pessoas, vamos falar assim. Então, a narrativa em produção, né? E aí, o David Bowie, ele coloca vários meios para análise dessas antinarrativas, e um deles é a análise de grandes narrativas, que são as narrativas dos atores dominantes que acabam engolindo, vamos falar assim, várias outras narrativas dissidentes, mas que sempre tem, ele fala assim, não existe grande narrativa sem micro-história, sem histórias que contestam essa grande narrativa, né? Mas no caso do Ramon, o foco está muito nessa questão das grandes narrativas, né? E no caso da Júlia, a gente está pensando mais na parte de modelos cognitivos, né? E de categorias, na parte do sense-making, né? Da produção do sentido. Não tanto a relação entre linguagem e poder, mas mais uma relação entre como que a linguagem influencia categorias de pensamento que ajudam a sistematizar o mundo em determinados compartimentos, digamos assim. Então, isso ainda é uma coisa que está em desenvolvimento, né, Silvio? Esse diálogo com a teoria institucional, categorias de mercado e tudo mais. O Ramon e a Júlia acabaram focando mais nessa parte operacional, que dá muito trabalho, né, que não é simples. Os dois tiveram um desempenho excelente, assim, e aí agora está nessa etapa de ajuste fino que o Silvio falou, link teoria e método, né. Gente, dúvidas? Vamos lá. Participantes, pessoal. Gustavo, só uma observação, que se você falou sobre o trabalho do Ramon, você está utilizando o típico formador de opinião, por isso que é antinarrativa, né? Aí já a Júlia está pegando, depois que isso se consolida, como faz chegar no povo, né? Ou não tão no povo, talvez pelos veículos num consumidor que ainda vai influenciar o consumidor que vai tomar ação, os empreendedores, né? Agora, viu, Silvio, só uma coisa, empreendedorismo, ele surgiu, cara, uma onda que era o intraempreendedorismo quando eu me formei, em 1990. Tinha um livro clássico lá no século passado, né?
Tinha um livro clássico, eu não lembro o nome, mas era muito comum essas disciplinas de cursos de engenharia que faziam desenvolvimento de produto, era incentivado muito você a fazer um trabalho que podia virar uma empresa, já era naquela época. E tinha um livro que era Intrapreneur, que era o intraempreendedorismo, que era dentro da empresa dos empreendedores. Então, a ideia era essa. Por isso que a palavra empreendedorismo tem um boom, volta. Agora, e tinha empreendedorismo na área do que hoje muito é startup, é tecnologia, não só TI, mas tecnologia também, como você fazer, por exemplo, a optoeletrônica que teve em São Carlos. As EBTs, né? As EBTs, a Opto, aquela outra de piso e tal, até essas empresas seriam startups hoje. Não foram assim chamadas. A impressão que eu tenho, assim, é muito confuso, né? Vamos dizer assim, prática e categorias de linguagem não casam sempre. Mas a impressão que eu tenho é que a EBT, ela tinha um caráter um pouco mais burocrático, assim. Daí, aí você... organizacionais, essa fluidez... Então, mas ela era filhote... Ela era filhote, vamos supor, você é filhote de um pai formalzão, a grande empresa, a Big Corp, né? A Big Corp, a Headquarters, tudo mais. Então, você sai desse mundo, você sai quadradinho. Agora, você hoje sai, que nem vai no Novolab, todo alternativo, você joga puff no chão, você pode ficar plantando bananeira e tá pensando, jamais impossível. Eu, quando fiz estágio, estou conversando com um técnico sobre a máquina, só que a gente está longe da máquina, vem vindo o diretor, o cara se apavora porque nós estamos conversando, estamos trabalhando. Eu falei, mas como? Nós estamos trabalhando. Isso, graças a Deus, já acabou, espero eu, então são só incorporações caretas. Mas é interessante que você tem naturezas semelhantes, com condicionantes diferentes, com novos valores, talvez, não sei se é isso que eu posso chamar, uma cultura diferente, né? Mas o processo é o mesmo. O processo é essencialmente o mesmo. Só que hoje tem cara fazendo startup de coisas que não são tecnologia, né? E geralmente se chamava high-techs, inclusive, isso. Alta tecnologia, que é o nome do polo da cidade, etc. Capital da alta tecnologia. Capital da tecnologia. Tá, joia? Só para comparar e complementar a sua fala. Obrigado. Obrigado, professor Roberto. Marisa, pode falar. Oi, gente, tudo bem? Vai ficar parecendo que eu tô meio perdida, mas é que eu tô com duas telas, então eu tenho que ficar olhando meio para o lado. Meu nome é Marisa, eu sou bibliotecária da UFSCar, e faço doutorado em Ciência, Tecnologia e Sociedade, estou aqui apanhando do Python, fiquei até com vergonha, essas duas pessoas maravilhosas da graduação já passando rasteira na sociedade, achei lindo, parabéns, de verdade. E achei super interessante conseguir ver mais isso no trabalho da Júlia, dessa relação muito próxima que tem com a minha área de biblioteconomia, que a gente tem, né, bom, quem criou não era bibliotecário, né, então tanto faz, que é essas leis que a gente tem da bibliometria, que são questão de contagem de palavra e tal, e para mim, aprendi várias coisas hoje, porque realmente eu vi umas coisas que para mim é um passo até além, né, de realmente você pegar o radical da palavra e tal, para você conseguir fazer as questões de similaridade. Então, acho que minha fala é mais para parabenizar, falar que hoje foi um dia de bastante aprendizado para mim, gostei bastante e fiquei com muita inveja. Parabéns mesmo para vocês, gente, estão fazendo um ótimo trabalho. Era mais um comentário. Obrigada, Marisa. Se precisar de ajuda e a gente conseguir ajudar, pode chamar. Pode ter certeza que eu precisarei e chamarei. Se vocês precisarem de qualquer coisa lá da BCO ou do repositório, pode me chamar também, gente. A melhor forma de aprendizado ainda é esse help online com pessoas, né? Sim. Você fala com a pessoa, é mais fácil que assistir o vídeo. Deixa eu só fazer um comentário. Quando você falou de lematização, que a Marisa recuperou, eu tenho uma experiência ao contrário. Eu lematizei e perdi informação. Porque eu trabalho com performance measurement, que é uma ação. Eu vou medir o desempenho. E o performance measure, em inglês, que se eu fizer uma lematização, eu vou perder um dos dois. Performance measure é a medida de desempenho, o indicador.
E medir o desempenho é o ato de você usar esse indicador para medir o desempenho. Então, se eu lematizar, eu fico perdido, porque eu não sei se eu estou falando da ação ou do objeto que permite a ação. Você aumenta a revocação e diminui a recuperação, né? Exato, é um efeito interessante da lematização que você não encontra quando o cara fala ali 2, 3 livros sobre isso, desses livros do O'Reilly lá, mais um outro. Vi uns caras fazendo sempre, aquele coisa de vídeo é meio chato, né? Não sei se a mais encontra essa dificuldade, se foi em vídeo. E pessoas dá para interagir dessa forma. O cara faz uma sequencinha que é o exemplo do livro, né? E o exemplo do livro é muito simples para você entender. Só que quando você pega a realidade, o bicho é bem maior, né? Então, eu tive esse problema. Eu não pude lematizar porque eu perdi a informação. E a Marisa agora me deu exatamente o nome técnico para isso. Muito obrigado, viu? Mas para quem tá na área aí, eu entrei sem ter essas bases. E tem uma coisa, né? A Marisa falou de leis da bibliometria, que é interessante, que outro dia eu vi aplicando a lei do zip, né? Aquela que você vai diminuindo 1 sobre n, né? E um cara aplicava isso em análise de texto, se não me engano, de mercado financeiro. Era interessante. Mas é onde tem muita coisa, não sei se vocês bebem nessa fonte. É media.com, não sei se já viram. Eu acho que é media.com. Espera aí que meu e-mail chegou hoje. Eu também tenho 2 monitores aqui no estranho, que agora eu vou olhar para o outro lado. Ah, não, abriu na mesma tela aqui. É Medium. Medium.com. Geralmente eu recebo um Daily Digest. Tem muito cara que publica nesse local, que são pessoas que estão fazendo, não pesquisa, mas que têm fundamentação, mas que não produz paper, não tem que produzir tese, dissertação, relatório de IC, né? Então, eles têm mais tempo. E nesse Medium.com, o problema desse lugar é que eles cobram, depois de 5 leituras no mês, eles cobram $5 para desbloquear. Antigamente, eu desbloqueava com Outline.com, eles descobriram. Só aproveitando, então, entrar guia anônima. Não, vou tentar, mas eu acho que eu já tentei isso, já. Parece que eles também me pegam. Já tentei em outros lugares. Só aproveitando, então, a fala do professor, a gente está produzindo uma série de conteúdos no LinkedIn do LabDados, formativos para pessoas que querem começar a trabalhar com ciência de dados. A gente ainda está numa parte muito, assim, preliminar, mas a ideia é que esses conteúdos vão avançando para tutoriais de processamento de linguagem natural, e aí o Ramon tá fazendo, né, os princípios bem no comecinho do Python, assim, princípios de boas práticas de código, usando o Zen do Python, e aí a gente tem uma equipe de colaboradores que posta conteúdos diversos ali, então, aproveitando para fazer o merchan aí do LinkedIn, tá com muito conteúdo legal, né? Já estou seguindo lá. Tá. Obrigado, professor. E só um comentário a respeito dessa questão da lei de Zipf, né, que o professor trouxe. Eu fiz uma disciplina de PLN na USP com o professor Tiago Pardo, que é um dos integrantes do NILC, que é o Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, acho que é isso. E aí, uma das primeiras aulas ele apresentou a lei de Zipf para a gente e ele questionou se essa lei era realmente uma lei, porque não segue padrões e é muito frouxo, assim, se a gente olhar, dependendo do corpus, aquela questão de, assim, palavras mais frequentes ocorrem muito e segue uma lei de potência, né? Depois palavras raras ocorrem nada, uma vez. Essa curva, ela não... Vou falar assim, a gente tem que aproximar muito para dar uma curva em certos corpos, né? E aí um dos primeiros trabalhos da disciplina foi justamente tentar revogar a lei de Zipf, né, com argumentos e tudo mais. Então, talvez seja uma lei muito utilizada nesse campo de PLN, não porque ela é, vamos falar assim, boa, excepcional e explica muita coisa, mas talvez porque seja um dos primeiros passos, né, as pessoas que estão aprendendo o comportamento das palavras e querem tentar explicar isso de alguma maneira, né. Mas eu tenho experiência com análise bibliométrica, Gustavo,
e campos do saber, né, domínios mais maduros, tende a seguir legalzinho. Você tem ali 2, 3 autores que guiam, né? Provavelmente, se você fizer a sociologia que vocês trabalham de maneira um pouco mais ampla, porque quando a gente faz para pesquisa, a gente tende a usar palavras-chave que levam a gente, principalmente no doutorado, para o novo, né? Então, você acaba trazendo amostras pequenas. Mas eu fiz quando eu estava no meu pós-doc, o meu host lá, ele falou, que você tal você estudar isso aqui? E até é ruim, porque eu fui para lá com um projeto FAPESP, ele quis dar outro. Isso depois me deu um rolo para fazer o relatório. O que acabou? Eu peguei e joguei a palavra bem, bem ampla. E quando ela voltou, sei lá, 4.000 registros, coisas do gênero. E aí, quando você fazia, você tem realmente uma adequação perfeita, assim. Agora, todas as vezes que eu usei amostras menores, 500, é estatística, né? Acabei usando a lei de Zipf para concluir que não é maduro. Ou seja, ainda não tem um conjunto de autores que estabeleceram. Com as palavras, aí eu já não sei, eu não fiz. Eu fiz para autores que, se eu não me engano, a Marisa pode confirmar. Acho que a lei de Zipf começou com autores, se eu não me engano. Não, professora, acho que começou com palavras. Palavras mesmo? Mas com autores eu encontrei resultados melhores. Palavras eu não usei ainda, mas eu vi uso. Agora, quando o campo é novo, estatisticamente a gente pode dançar mesmo, que é jogar uma moeda 20 vezes, 100 vezes para cima. É difícil dar 0,505. É verdade. É que se for com autores, eu acho que é uma lei de potência, não é a lei de Zipf, né? A lei de Zipf eu acho que é relacionado com termos mesmo. Será que é um N quadrado, então? Acho que é 1 sobre N quadrado, uma coisa assim. O outro é 1 sobre N, né? Eu acho que sim. Mas deu certo. Tem algumas leis básicas que elas são muito interessantes, as fontes também, que você faz uma outra lei lá, que eu não lembro agora o nome, mas é interessante. Agora, tem que ter uma amostra grande. Agora, quando você trabalha com corpos que vocês estão trabalhando, acho que a amostra já é grande. Gente, mais alguém? Vamos lá. Temos até às 6, tem 10 minutinhos, dá para perguntar. Pessoal, vou ter que sair porque eu tenho um compromisso às 6. Então vou Beleza. preparar aqui. Fechou, Silvio. Obrigado. Júlia, Gustavo, obrigado pelo seminário. Parabéns pelos trabalhos aí. Roberto, obrigado pela participação. Turma toda aí. Um abração para vocês. Espero que sejam os primeiros de muitos trabalhos, inclusive na graduação, mestrado, doutorado aí, usando esse tipo de técnica. Obrigado, Silvio. Valeu, gente. Valeu. Galera, Glauber, Rogério, algum comentário? A gente pode, senão a gente encerra. Eu vou mandar aqui só o link do canal que o pessoal pediu, do Nel no YouTube. Espera aí. Que vai ficar disponibilizado aqui, tá? A gravação. Então, acho que é isso, gente. Depois, qualquer coisa também, vocês podem entrar em contato pelo e-mail do Nel, né, nel.fiscar@gmail.com, se tiverem dúvidas, se quiserem fazer algum comentário, alguma proposta de parceria, qualquer coisa do tipo, tá? A gente agradece muito a presença de todos vocês e agradeço novamente aí a participação, né, dos professores, dos participantes, a disponibilidade do Ramon e da Júlia por terem apresentado os brilhantes trabalhos deles aí pra gente, tá bom? Então, brigadão, pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui, senão vai perder tudo. Interromper a gravação.